Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Batatec. E ainda vale a pena comprar um tablet? Antes de responder essa pergunta, vamos dar uma vista de olhos ao percurso dos tablets. Tablet como um equipamento composto maioritariamente por um ecrã tátil não é uma novidade. Antes de termos os tablets modernos como os conhecemos hoje, tínhamos em 1986 o exemplo do Apple Newton e o seu concorrente EO Personal Communicator. E também já tínhamos o que conhecemos hoje por híbridos, com o Compact Concerto em 1993 e em anos mais recentes o HP Compact TC 1100 em 2004. Existem montes de outros aparelhos lançados durante os anos 80, 90 e até mesmo 2000 que se podiam classificar como tablet. No entanto, este tipo de aparelhos era de nicho, apelando para um consumidor específico e não o geral. O cliente típico destes equipamentos procurava produtividade acima de tudo, e eles mesmos eram publicitados como tal, pois o conceito de computador pessoal portátil para entretenimento e jogos não era uma ideia tão entranhada na nossa sociedade como é hoje em dia. And we call it the iPad. That's what it looks like. Very thin. Em 2010, a Apple apresentou o iPad. O iPad ajudou a modernizar uma ideia existente e adaptá-la às necessidades modernas. Desde aí assistimos a um renascimento dos tablets. Designs mais apelativos, cores, capas, acessórios e um marketing direcionado para todo o tipo de clientes. Durante os próximos anos, vimos praticamente todas as marcas mais famosas a apostar em tablets, como a Samsung, Asus, Huawei e até mesmo a Google. We're introducing Nexus 7, 1280 by 800 HD display, Tegra 3 chipset with a quad-core CPU and a 12... Entra o Nexus 7 em 2012 e a sua versão mais refinada em 2013. Essa última, na opinião de muitos, e na minha também pessoalmente, continua a ser o melhor tablet de 7 polegadas Android de sempre. Apesar das atualizações de sistema operativo terem-se ficado pelo Android 6.0 Marshmallow, continua a oferecer praticamente a mesma fluidez de quando o tirei da caixa. Enquanto os tablets tentavam conquistar o mercado dos smartphones começou a mudar para uma nova tendência: grandes ecrãs. Tão grandes que chegamos a um ponto em que temos smartphones que apenas por 1 polegada ou meia polegada não chegam às 7, o mínimo para ser considerado um tablet. Os tais chamados phablets, phone tablet. E isto trouxe um problema para os tablets, pois na maioria dos casos, tirando o tamanho de ecrã e especificações mais potentes, um tablet pouco tinha para oferecer, a mais que um smartphone. Mesmo assim, os tablets tentaram expandir-se tendo tamanhos de 7, 8, 9.6, 9.7 ou 10.1 polegadas. Mas isso não resolveu o problema. O consumidor comum simplesmente não considerou o tablet útil o suficiente. E sim, existem aparelhos como o iPad Pro, com as especificações brutais, ecrã e caneta, mas no final de tudo, não deixa de ser um iPhone em ponto maior. Um iOS com algumas apps extra e otimizado para um ecrã maior. A mesma coisa com o Android. E é possível que alguém que esteja a ver este vídeo pode estar a pensar em 1 ou 2 exemplos de tablets modernos que iam bem mais além, mas lá está, a exceção não faz a regra. Eventualmente os tablets fundiram-se novamente com os computadores e os híbridos também viram uma renascença, com todos os novos designs e acessórios, e a ter o Windows como sistema operativo, na sua maioria, o que já justifica a compra para muita gente. Muitas pessoas têm a opinião de que a intenção do tablet era ser um equipamento intermédio entre o telemóvel e o computador, que tivessem funcionalidades que um smartphone não tinha e a mobilidade e simplicidade que um computador não tinha. Basicamente o melhor dos dois mundos. Mas se esse era o objetivo, eu acho que falhou. Pessoalmente acredito que foi mais uma tecnologia de passagem e experimentação, como são os smartwatches, por exemplo. No início conquistam os olhos de muitas pessoas, mas após arrefecerem no mercado, tornam-se um produto de nicho. Até porque, ao contrário dos smartphones, poucos consumidores trocam de tablet com frequência. E acho que é assim que estamos hoje. Os tablets não morreram. Apesar das vendas terem baixado bastante, continuamos a ver tablets nas lojas, sejam físicas ou online, e continuamos a ver empresas a apostar neste tipo de equipamento. Na minha opinião, para quem gosta de tecnologia e gadgets, eu aconselho a compra ou a utilização de um tablet, nem que seja uma vez na vida. Não deixa de ser interessante a experiência de um ecrã maior a correr as tuas aplicações favoritas. De resto, os tablets têm muita procura em pais que queiram dar um gadget que não seja um smartphone aos seus filhos. Para um idoso, ou mesmo uma pessoa que não utiliza assim muita tecnologia, que não utiliza computador e que quer ter acesso à internet num ecrã mais confortável visualmente. Por isso, os tablets continuam a preencher uma necessidade. Não é frequente, mas é uma necessidade. E se calhar é assim que se devem manter. Por isso, vale a pena comprar um tablet? Sim, vale. Como qualquer pedaço de tecnologia, desde que lhe dês a utilização devida, a sua compra é sempre justificada.
E tu, o que é que achas sobre os tablets? Tens um? Gostavas de comprar um? Estás-te completamente a cagar? Deixa a tua opinião nos comentários. Tens também as minhas redes sociais e o meu Twitch na descrição. Subscreve ao canal para mais conteúdo tecnológico e, como sempre, vemo-nos no próximo vídeo. Fica bem.